Bora lá. Bora. E agora, vamos falar aqui sobre rinite e sinusite. Ai, meu Deus do céu. Você sofre também, assim como eu? Então, faz o seguinte, manda sua pergunta agora pro 99555-3668. 99555-3668. Participa e interage junto com a gente. Muitas vezes nós temos aí aqueles sintomas como dor de cabeça, coriza, espirro, achei chique esse negócio de espirro, espirro, tosse, obstrução nasal também, mas a gente não sabe identificar de fato o que é. Principalmente nesse período da pandemia, muitas pessoas andavam aí assustadas, porque com os sintomas se confundia muito, né? Aí a gente não sabe se é gripe, sinusite, resfriado, se é Covid, enfim, misturou tudo. Mas essas duas últimas aí são facilmente confundidas entre si, que é a rinite e a sinusite, né? Mas hoje a gente conversa com a especialista, nossa doutora otorrino, é a Nara Nunes. Nara, muito obrigada. A gente conversou já muito aqui antes da gente conversar. Nara Nunes é otorrinolaringologista, é otorrino, né? Eu acredito que, Nara, que quase todo dia você recebe pessoas com sintomas ou reclamando de espirros, corizas, dor de cabeça, rinite e sinusite. Com certeza. Eu é que agradeço o convite. Falar de um assunto tão frequente na nossa população, então assim, é sempre muito bom passar informações, né? E aí as pessoas de casa vão ver se bate, né, com o que elas estão sentindo. E caso, procurar o otorrino especialista para poder fazer uma avaliação. Nara, e todos os temas, gente, a maioria dos temas que a gente trabalha aqui, que a gente traz para você aí de casa, são sugestão de vocês, telespectadores. Então a Nara não tá aqui em vão também. Você pediu e a gente trouxe. A gente vai falar hoje sobre rinite e sinusite. Eu já começo perguntando para nossa doutora a diferença. Rinite, sinusite, a mesma coisa, não é? Porque deixa todo mundo maluco. São doenças diferentes, né? Apesar dos sintomas e das queixas, algumas vezes ser bem parecido, mas são doenças diferentes. A rinite, a gente é quando tem a inflamação do nariz. E a sinusite é quando a inflamação é além do nariz. Ela inflama o nariz e os seios paranasais, que é essas regiões que se comunicam com o nariz, né? Então, são doenças diferentes. Mas na maioria das vezes os sintomas são bem parecidos. E aí por isso que precisa do especialista, né, conversar com o paciente e muitas vezes fazer alguns exames para poder conseguir diferenciar. Entendi. Porque os sintomas são o nariz entupido, o espirro, a secreção nasal, a dor de cabeça, aquele peso no rosto. Isso que eu bem falar para você, né? Aquele peso pesado na cabeça. Então pode ser tudo. Pode ser rinite, pode ser sinusite. E aí, de acordo com a história do paciente, de acordo com o exame, porque a gente, se a doença está no nariz, a gente precisa examinar o nariz. Então, a gente precisa de um exame para poder ver o nariz de forma adequada, porque no exame físico comum do médico você não consegue ver o nariz de forma adequada. Então a gente precisa do exame para avaliar todo o nariz para realmente saber o que está acontecendo lá dentro, ver o tipo da secreção, ver como é que está a mucosa, ver se tem desvio, ver se tem inflamação. E ver se tem outras coisas além disso. Gente, né? É muita coisa, né, Nara? Mas eu te pergunto, quem tem sinusite ou quem tem rinite, sempre tem um ou outro? Quem tem sinusite sempre tem rinite. Quem tem rinite sempre tem sinusite? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Todo mundo pode ter uma rinite, todo mundo pode ter uma sinusite, mas não significa que um tem que ter o outro, né? É porque assim, quando a gente fala rinite, a gente generaliza, a gente pensa logo na rinite alérgica. E existem muitos tipos de rinite. Quando a gente pensa em sinusite também, a gente tem um monte de tipo de sinusite. Pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactéria, pode ser alérgica, pode ser não alérgica. E aí a gente precisa realmente no consultório tentar identificar o que é que está causando para fazer os tratamentos adequados, porque a depender do que é que está causando, o tratamento pode ser diferente. E quais são os tipos de rinite, Nara? Resumindo, a gente deve separar em relação à rinite, se ela é de causa viral, se ela é de causa bacteriana, né? Se ela é alérgica, né? Porque são os tratamentos basicamente mais... Viral, bacteriana e alérgica, se é alérgica, né? ou não alérgica. A mais comum é a alérgica. É a que a gente fala mais, né?
mas eu não diria que é a mais comum. Porque quando a gente fala rinite, a gente costuma dizer rinite alérgica, mas nem todo mundo que fala que tem rinite é uma rinite alérgica. Porque a rinite... mais nem qual é a rinite. A rinite alérgica, a gente precisa fazer um teste alérgico para saber se realmente ela tem alergia àquela determinada situação. Por exemplo, a mudança do clima, a gente diz, eu tô com minha rinite. Ali não é uma rinite alérgica, né? Qual, doutora? Não, uma rinite alérgica, geralmente, ela é causada pelo pólen, é causada pelo ácaro, né? Pelo de cachorro. Pelo de cachorro. Essa sim é uma rinite alérgica. Entendi. Né? Mas os sintomas são bem parecidos. E por que geralmente as pessoas falam exatamente isso? O tempo mudou. Eita, meu Deus, minha rinite, minha sinusite, não sei o quê. A variação de temperatura faz irritar o nariz, faz inflamar o nariz. Então é uma rinite, mas não é sinusite. Inicialmente ela é uma rinite. Inicialmente né? uma rinite. Se eu fizer o exame e avaliar alguma outra coisa além disso, aí eu posso ver se ela tem uma sinusite, né? Ó, já tem pergunta de telespectador e você pode mandar pra gente, 995553668. Bom dia, doutora. O meu filho sofre com problemas respiratórios desde que nasceu. Tanto no calor, no frio, ele fica muito mal, tem alergias a pelos e outras coisas. Qual profissional eu tenho que procurar e qual tratamento eu tenho que fazer? Tá. É muita coisa, né? Mas inicialmente ela certamente precisa ir no otorrino, né? Com certeza. Para fazer essa avaliação da respiração, né? Já que tem problemas respiratórios desde o início, desde que nasceu. E que ela já disse que tem alergia a pelos. Então, se ela tem alergia a pelos, se já foi confirmado, aí a gente tem que fazer realmente o tratamento direcionado. Porque tem tratamentos específicos para alergia. Se já tem um diagnóstico de alergia a pelo, a gente pode fazer um tratamento para aquela alergia do pelo. E aí ele ficar bem. Se for só esse o problema, à medida que vai tratando aquela alergia ao pelo, ele vai ficar sem sintomas. Se tiver outras coisas além disso, aí a gente também vai ter que ir avaliando. Mas certamente ela tem que procurar o otorrino. Outra pergunta do telespectador, essa é muito boa, né? A Isabela, um bom dia, Isabela, um beijo pra você. Ela gostaria de saber o que fazer para evitar tantas crises de sinusite. Inclusive, ela está com a sinusite e evoluir para pneumonia. Pode, doutora? Pode. Nossa. Tudo faz parte da via aérea, né? Pode sim. É muito importante, né? O alerta aqui, quando as pessoas falam que tem sinusite, realmente a gente tem que confirmar se é uma sinusite. Porque se essa sinusite ela passa mais de 3 meses, a gente realmente precisa fazer uma investigação. Às vezes, além de tratamento medicamentoso, aquela paciente às vezes precisa de algum tratamento a mais, algum tratamento cirúrgico. Não que seja o caso dela. Também pode chegar a precisar de tratamento cirúrgico, doutora? Pode, porque quando a população fala rinite e sinusite, ela bota tanta doença dentro de um saco só, mas tem umas sinusites que estão chamadas sinusites crônicas, né? A depender do que está acontecendo lá dentro, o tratamento é cirúrgico, né? Se for, por exemplo, a gente tem uma sinusite crônica chamada bola fúngica, que é causada por um fungo, ali precisa de cirurgia. Quando tem uma polipose, uma sinusite, né, crônica polipóide de grande volume, também o tratamento é cirúrgico, não adianta ficar só na medicação. Precisa da medicação, mas precisa também de um procedimento cirúrgico. Então, assim, quando mistura tudo, fica complicado a gente dizer o que é que tem que fazer sem ver o paciente. Mas se ela está relatando que está assim há muito tempo, ela precisa passar por uma avaliação do otorrino, porque a gente precisa investigar. Não é para a pessoa achar normal estar com uma crise de sinusite toda semana, todo mês, porque não é. Então tem que realmente investigar e descobrir e tratar. Olha, a gente está vendo imagens aí, ó, de um nariz saudável, um nariz com sinusite. Esse daí, que exame é esse, doutora? Já falando agora para tratamentos, né? Pegando esse gancho aí que a gente está vendo. Esse exame é exatamente o que eu falei do início, porque assim, se o paciente ele tem uma queixa nasal, a gente precisa saber o que está acontecendo dentro do nariz. Então tem que olhar. Então o otorrino, ele só consegue ver o nariz de forma perfeita, de forma bem detalhada, com esse exame. Esse exame é uma endoscopia que a gente vai analisando o nariz todo, vai vendo mucosa, vai vendo septo, vai vendo as comunicações com os seios paranasais. Então, com esse exame aí, a gente consegue ver bem detalhadamente o que está acontecendo
e traçar um tratamento, ou a partir desse exame, se a gente achar que precisa de outros, a gente vai pedindo outros mais específicos. Mas esse é realmente o padrão. O padrão, né, o padrão, é o principal exame que deve ser feito nesses pacientes que têm queixas nasais. Então, se você de casa ainda não fez, faça, né? A gente separou algumas perguntas também aí de telespectadores em cartelas. A gente pode colocar aí já a primeira pra gente responder aqui pro pessoal de casa também, que tá acompanhando o nosso programa. Olha aí, a aromaterapia pode ser aliada no controle de rinite e sinusite? Pronto. É uma pergunta muito comum também no consultório. Nós temos um consenso, né? Consenso mundial para o tratamento de rinite e sinusite. A aromaterapia não está incluído nesse tratamento, né? Então, nós não preconizamos isso como forma de tratamento único. A aromaterapia, a gente sabe que ela tem os benefícios, porque a depender da substância que você coloca, relaxa, né? Diminui o estresse, alivia dor, alivia a tensão. Então, ela pode ser um tratamento coadjuvante, mas a gente não indica isso como tratamento único e definitivo. Né? Então, ela dá aquele alívio, ela dá aquela sensação de bem-estar no corpo, porque ali você relaxa. Mas não é o tratamento de rinite e sinusite. E ainda tem um cuidado. Muita gente fala assim, por exemplo, doutora, na hora que eu boto um perfume, eu começo a espirrar. Então, na hora de fazer a aromaterapia, né, que não é contraindicado, pode fazer, né? Só não é o tratamento específico disso, né? É para complemento, complemento, é para melhorar o corpo, é para você se sentir bem, mas ele não vai tratar a rinite, a gente vai precisar realmente do tratamento da rinite e da sinusite separado. A gente só tem que ter cuidado com as substâncias, porque para não colocar algo de cheiro muito forte, porque aquilo ali pode irritar a mucosa nasal. E aí vai começar a espirrar e vai começar a inflamar o nariz. Vamos lá, vou fazer uma dobradinha, botar uma pergunta de lá e uma pergunta daqui. Doutora, eu tenho um rinite, tenho um sinusite e sempre que tenho crises uso Avames, indicado pelo médico. Tem algum problema de usar todos os dias? Tem. Isso é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas fazem isso. Na verdade, essa medicação é uma excelente medicação. Ela diz que se dá super bem usando. É uma excelente medicação para o tratamento, né? A longo prazo. Então, assim, se o médico passou, ele passou por um tempo determinado, né? Seja 3 meses, seja 6 meses, seja uma semana, não sei, porque eu não sei o caso. Mas ele passou por um tempo determinado. Então, ela tem que seguir o tempo do médico. Luciana. E fazer o acompanhamento com ele, né? Ele realmente é muito bom, mas aí a gente... Muito, Luciana, é verdade. Mas a gente tem que fazer o acompanhamento. Então, marque a consulta com o seu otorrino para poder fazer esse acompanhamento. Não vai usar todo dia, Luciana, né? Neossoro, eu sempre tive é quase a mesma coisa de Aí o Neossoro, eu vou dizer o contrário. O Avames, eu digo que é uma ótima medicação. O Neossoro não pode ser utilizado. Ela tá ligada. Eu perguntar no tratamento de rinite, sinusite, ele não deve ser usado de forma crônica em hipótese alguma. Às vezes a gente utiliza, né, por períodos muito curtos de tempo. Mas a gente até tem muito cuidado de fazer isso no consultório, porque acontece isso, depois fica usando. E aí aquela medicação, ela tem efeitos muito ruins para o nariz, para a mucosa nasal, e aí faz ter sintomas frequentes da doença. Então ela precipita, ela dá aquele alívio imediato e logo depois ela tem um efeito rebote e piora os sintomas. Então a gente geralmente não indica essa medicação. São para casos bem selecionados. Mais perguntas, doutora. Meu filho tem rinite e sinusite e está tendo sangramento nasal constantemente. Pode ser início de uma piora? Ele tem somente 10 anos. Neném ainda. E aí, doutora? Então, pode sangrar, realmente. A rinite, a sinusite pode sangrar porque é uma inflamação. E quando está inflamado, facilita o sangramento, né? Mas a gente também precisa avaliar, né? Precisa avaliar se o sangramento é de grande volume, se o sangramento é de pouco volume, da onde é que está sangrando. É muito comum o sangramento nesses pacientes, principalmente naquelas crianças que gostam de mexer no nariz. Então acaba machucando mesmo, ferindo e sangrando. Então a gente precisa realmente ver o caso e tratar. Dani, tá bom? tem que falar com a doutora, leve o neném lá, viu? Doutora, gente, vamos botar mais uma cartela? Pode colocar mais uma cartela. Muita pergunta chegando, muita pergunta mesmo.
Pode causar sangramento nasal? Olha só, o que você acabou de falar. Pode, sim, né, doutora? Pode causar sangramento. A primeira vez que sangrou meu nariz, eu quase fico louca. Meu Deus, eu tô morrendo. A pessoa pensa logo que vem do cérebro. Não é? Eu tô morrendo. Tem um pólipo, já fiz 5 cirurgias e sempre volto. Tem alguma explicação para essa volta, doutora? Pronto. Provavelmente, ela tem uma sinusite crônica polipoide. Eita, é um mulher. tipo de Pelo amor de sinusite. Deus. Mas assim, só vendo realmente o caso dela. Como eu falei, as sinusites crônicas, né, polipoides, o tratamento muitas vezes é cirúrgico, mas é uma doença inflamatória. Então, a gente tem que faz a cirurgia e tem que manter o acompanhamento com o otorrino, porque a gente tem que fazer a cirurgia e tratar com medicação, porque senão as coisas voltam. E aí, cada vez mais, a cirurgia vai ficando um pouco mais delicada. Então, eu lhe oriento a manter o seu acompanhamento com o seu médico otorrino, porque é uma doença como uma hipertensão. A gente não tem que tomar medicação constante Pronto, durante a vida toda. Isso. Esse tipo de sinusite crônica, né, polipoide, ela é uma doença crônica. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando e cuidando, porque senão as coisas desandam. Doutora, é genético esse rinite sinusite? Não, mas assim, as questões alérgicas, né, as questões respiratórias, quem tem pais que tem esses problemas respiratórios, eles têm uma chance maior de ter filhos Lá em casa foi eu que comecei com esse negócio. Eu espero que eu não tenha passado por Rafael José, né? Doutora, eu tive uma crise muito forte, que meu rosto ficou muito irritado e eu tive a sensação de cegueira temporária. Fui na urgência e o médico me disse que era sinusite. Tá. Eita, ainda bem que isso não aconteceu comigo, não. A questão da cegueira temporária, assim, a gente realmente precisa avaliar. Mas, realmente, o nariz, ele também tem uma comunicação com o olho, né? Pelo canal lacrimal. Então, quando o meu nariz está muito inflamado, quando o meu nariz está com muita secreção, com algum problema, eu posso realmente respingar no olho. Então, o olho pode inchar, o olho pode incomodar, né? Pode começar a sair secreção pelo olho, pode fazer abscesso né? na região ocular. Então, precisa realmente avaliar o caso dela. Nossa. Porque pode ter relação, sim, mas pode ser que seja outra coisa. Mas quando fala em complicação, quando fala em sintoma ocular, a gente já pensa até em complicação da sinusite, né? Então, precisa avaliar. Nossa, Rilma, estamos aqui ligadas, né? Não estou nem terminando meu banho. Mas, doutora, essa pergunta também é bem pertinente. Está dizendo, meu esposo já fez vários tratamentos e não fica bom. Sinusite tem cura? Ele sofre muito. Tem algum medicamento para melhora quando tiver uma crise muito forte de sinusite? Ele usa Neosoro o tempo todo. Mas, doutora, tem algum medicamento que a gente possa usar? Eu uso sempre um antialérgico. É recomendado? Não é recomendado? Na crise, né? Na crise da rinite aguda, da sinusite aguda, o antialérgico ele é uma opção, né, de tratamento. Às vezes sozinho, às vezes com outras medicações. No caso dela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar o Neosoro e procurar o otorrino, né? Tirar o Neosoro pode ser um dos motivos dele não estar melhorando. Um dos motivos, mas pode ter outros também, né? E aí a gente fala, a sinusite aguda, ela tem uma cura rápida, então a gente trata e ela cura. A sinusite crônica, não. Sinusite crônica, às vezes, tem que fazer muitos tratamentos, às vezes a gente tem que mudar de tratamento, de técnica, às vezes tem que pensar na possibilidade de cirurgia a depender do caso. Então, no caso dele, que ela fala uma sinusite crônica, né? Primeira coisa, tirar o Neosoro, procurar o otorrino, porque precisa realmente avaliar. Não dá para eu falar do caso dela. Não a sinusite aguda, sim, a gente faz a medicação e ali ele fica zerado. Eu disse que era a última pergunta, mas essa também é muito boa, viu, gente? Olha, quem tem rinite e sinusite geralmente tem enxaqueca? Não necessariamente, né? Mas se ele falar de enxaqueca, porque ele está querendo falar da dor de cabeça, da cefaleia, pode ter, sim. O nariz obstruído, secreção no nariz, aquele peso no rosto, pode dar dor de cabeça. A enxaqueca eu não digo, porque a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. É uma doença neurológica e aí tem um tratamento específico. Mas dor de cabeça, sim. Cefaleia, sim. Ontem eu cheguei em casa morrendo de dor de cabeça. Eu disse, eita, tá atacando aqui. Não sei se a rinite ou se não existe, mas tá. Doutora Nara, muita pergunta chegando. Infelizmente a gente não consegue responder todas, gente, mas a gente vai deixar e ela vai continuar com a gente?
gente? Ah, vai! Nossa! Mas deixa eu mostrar esse bolo aqui que eu vou oferecer aqui pra doutora Nara, ó. Fofinho. Meninos, onde eu mostro? Onde que eu mostro? Aqui? Aqui? Aqui, tá vendo, né? Foi feito com farinha de trigo Matilde, Hilma? Sim, com certeza. Vocês sabem, né, gente, que a farinha de trigo Matilde com fermento? Com fermento. Ah, que bacana! Hoje ela fez com fermento para mostrar para você aí de casa também que você pode usar a farinha de trigo com fermento, né? E você encontra no Ferreira Supermercado a farinha de trigo, as sementes vêm da Argentina muito bem armazenadas, viu, doutora? E quando chega, ela passa por um processo de moagem. Quero que você prove o bolo, tá? Super delicioso aqui pra gente. Passa por esse processo de moagem, gente, que faz com que a farinha fique fininha, né, Hilma? Super deliciosa e que vai super combinar com qualquer receita que você fizer aí na sua casa. Solta aí. Lia, que cheirinho maravilhoso é esse, hein? Não te falei? O Moinho Piauí está com uma linha de farinha de trigo pensada especialmente para quem ama cozinhar. E o melhor de tudo, que não abre mão da qualidade. A Matilde tem farinha tradicional e também com fermento. Sabe, amiga, quando preparamos uma receita e nela sentimos todo o cuidado, carinho e amor no sabor que vamos oferecer. Essa farinha tem amor. Gente, ó, Hilma, tchum! É a nossa farinha de trigo Matilde, gente. Doutora, delicioso, né? Delicioso. E gostei, Hilma, que hoje você fez com o fermento, que o pessoal de casa pode ver que pode usar sim também. Sim, com o fermento. é mais prático. É prático, né? Você não erra a receita. Não porque erra. já tá certinho. Eu senti assim não erra a receita, doutora? Para nós principiantes, desculpa. Tá bom, Hilma. então a gente tem que comprar mais com fermento. Mas, gente, fica a dica pra você, tá bom? A farinha de trigo Matilde tem aí nos melhores supermercados, com certeza você vai encontrar.